Muito boa noite aos amigos e amigas fãs de Elvis Presley que todos os dias, de segunda a sexta, estão com Elvis às 8 horas da noite aqui neste canal. Lá em Graceland, onde Elvis está enterrado, no túmulo de Elvis, existe uma chama que nunca se apaga. Todo fã de Elvis, que lembra do Elvis, que fala do Elvis para alguém, é um pedacinho dessa chama espalhada ao redor do mundo. Cat Westmoreland não casou com Elvis. Quem casou foi Priscila. Mas, como vocês estão acompanhando o conteúdo deste livro, ela mais do que ninguém levou a ferro e fogo aquela máxima que o padre sempre diz: na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Ela realmente ama Elvis do fundo do seu coração. Bem, você sabe que Elvis uniu a música branca e a música negra. Ele fez um mix. Tal a importância de Elvis para o cenário musical até os dias de hoje, que quando Elvis tocou no rádio, e era um tempo que não era o visual como é hoje, óbvio, ninguém sabia dizer se aquele cantor era negro, branco ou verde, como diziam na época, um marciano. Porém, ao invés de aclamarem Elvis por ele ter unido as raças musicalmente, começaram a dizer que Elvis roubou a música dos negros. E isso chegou ao desplante de inventarem que Elvis havia dito que os negros só serviam para engraxar o seu sapato. Bem, Cat esclarece esse tipo de boato que inventavam sobre o rei do rock. Cat também esclarece algumas coisas que um maldoso escritor, ela não diz quem, teria escrito a respeito de Elvis. Uma delas é sobre a decoração do quarto de Elvis. Bem, agora eu quero agradecer a todos os amigos que assistem os vídeos, que dão like e que compartilham, falam dos vídeos aos amigos, e também àqueles que, com uma pequena quantia, têm ajudado o canal a manter seus vídeos diários, a manutenção do nosso canal. Os amigos queridos que eu agradeço hoje é o meu mestre e grande amigo Paulo Rodrigo. Um grande abraço, meu amigo. E também a Dalila Feliciano. Muito obrigado a vocês e curtam o nosso vídeo agora. Elvis e Cat. Ao contrário do que foi dito em outros lugares, não havia nada de antinatural em seu relacionamento com a família. Foi revigorante para mim encontrar um homem com valores familiares tradicionais e um tipo de parentesco predominante no velho mundo, ou em muitas famílias étnicas. É uma pena que tenhamos perdido um pouco desse espírito nesta era moderna. Mas, voltando às orgias sexuais e ao lado supostamente obscuro da sua vida, nas muitas vezes que Elvis e eu assistimos filmes juntos, eram os mesmos que você podia ver no cinema do seu bairro. Jamais presenciei Elvis assistindo um filme pornô. Assistimos Peter Sellers e filmes de ação com Clint Eastwood. O escritor que disse que Elvis apreciava filmes pornográficos estava desesperadamente tentando encontrar algo sensacionalista para dizer, ou respaldando suas próprias fraudes com mais mentiras como prova. Este mesmo escritor também falou sobre orgias sexuais em Palm Springs. Toda vez que eu estava em Palm Springs, em sua vida doméstica, o que eu encontrava era o típico Elvis, com muita ação, risadas, sentados em cantoria. Ele não era nada além de um cavalheiro comigo e nunca ouvi nem presenciei qualquer tipo de sinal de orgias. É claro que este mesmo escritor descreve o quarto de Elvis em Graceland como vermelho berrante e como um bordel.
Este escritor também disse que Elvis decorou seu quarto no Lisa Maury exatamente como seu quarto em casa, porque ele não suportava ficar de fora de seu habitat. O quarto no avião sempre foi azul. Em outras palavras, aquele escritor não sabia do que estava falando. Na verdade, quando ele se contradisse em 2 parágrafos, ficou óbvio para mim que ele nunca esteve no quarto de Elvis em Graceland. Por que ele escreveria fatos tão infundados? Ganância, eu suponho. Para ser clara, durante os 7 anos que estive com Elvis, quando estive em Graceland, o quarto da avó Dodger era todo decorado em vermelho. A cama dela tinha uma cabeceira de veludo vermelho amassado. Essa cor tinha um efeito estimulante na idosa. O quarto de Elvis era decorado em tons de azul e verde. Nada austero ou avassalador, mas sutil e repousante. O camarim, cadeira de barbeiro e área do banheiro contínuos foi redecorada do motivo azul esverdeado para rosa. Seu quarto a bordo do Lisa Maury, embora semelhante ao seu quarto em Graceland, não era de forma alguma idêntico. Aqui as cores eram o azul cobalto e o azul royal, com camurças e veludos amassados. Da parte traseira do avião para frente, havia um camarim azul cobalto, muito elegante, com sofás de camurça amassada com encosto alto. A pia do banheiro era de lápis lazuli azul, com cuba dourada e acessórios dourados. Uma nota adicional. A Graceland vista hoje pelos turistas não é exatamente como Elvis a deixou. Compreensivelmente, eles tiveram que ampliar sua sala de troféus e construir algumas calçadas extras para acomodar as multidões. No entanto, fiquei chocada ao descobrir que eles haviam alterado drasticamente a sua sala de jantar. Alguém, aparentemente, não aprovou seu gosto em decoração de interiores. Quando cheguei a Graceland, a sala de jantar dele era azul, mas ele logo a redecorou para um vermelho mais dinâmico e extravagante. Depois da morte de Elvis, a propriedade mudou para um tom de azul mais convencional. Sinceramente, não fiquei satisfeita. Eu gostaria que eles não tivessem apagado seu toque pessoal. Ficando sem mentiras sobre sua vida pessoal, um autor disse que os anéis que Elvis deu custaram $300, como se fosse uma quantia tão pequena. Mas isso não vem ao caso, porque eu sei que Elvis deu os seus próprios anéis e não eram anéis de $300. Lembre-se, ele deu um anel de safira com estrela de rubi de $15 mil ao homem que disse: "Não quero um de seus lenços, Elvis, eu quero um de seus anéis." Ele deu um anel de $60 mil para J.D. Summer e inúmeros outros anéis caros e joias finas personalizadas para muitas pessoas, incluindo fãs que ele acabara de conhecer. Fazer algo barato com sua generosidade é realmente doentio. Sammy Davis Jr. vinha frequentemente ver os espetáculos de Elvis e nunca escondeu o seu entusiasmo pelo talento de Elvis. É sempre gratificante e inspirador ter esse tipo de reconhecimento de seus colegas. De qualquer forma, nesta noite em particular, Sammy estava especialmente sonoro e exuberante, de pé nas cadeiras, assobiando, gritando e sendo generoso com seus elogios. Elvis incluiu a música dos Beatles, Something, em sua apresentação, que me apresentava cantando um obligato, começando bem alto, em D. No final da música, Sammy estava pulando da cadeira e gritando: "Faça ela fazer isso de novo! Faça ela fazer isso de novo!" Pensei comigo mesma: "Oh não, de novo não!" Quando Elvis se aproximou de mim e começou a cantar. Depois ele ergueu o microfone para mim enquanto eu continuava a música. No final da atuação, Elvis foi até a beira do palco, pegou na mão de Sammy,
Tirou um anel brilhante da sua própria mão e colocou diretamente no dedo de Sam. Era um anel muito especial que Elvis se esforçou muito para conseguir e que continha a maior safira negra estrelada do mundo naquela época. A generosidade de Elvis foi genuína e espontânea. Ele disse: "Obrigado, man. Quero que você fique com isso." Sam, aos prantos, jogou os braços em volta de Elvis e disse: "Obrigado, man. Eu te amo, man. Você é lindo, Elvis." A resposta de Sam foi puramente emocional, pois ele não tinha ideia do valor material do anel. Ele ficou simplesmente tocado. De qualquer forma, Elvis não distribuía essas coisas de forma indiscriminada. Ele doava quando se sentia guiado pelo Espírito Santo para dar algo a uma pessoa. Lembre-se que Elvis era muito espiritual no seu pensamento. Mas o fato de ele dar anéis durante o show estava comprando o público, disse o escritor. Só alguém que não conhecesse a extensão da popularidade de Elvis escreveria algo assim. Elvis tocava para plateias lotadas onde quer que fosse. Ele certamente não precisava comprar seu público. Distribuir joias ou lenços no palco era muito mais espiritual do que simplesmente ostentar sua riqueza. Como mencionei anteriormente, Elvis tinha lido que os monges tibetanos saudavam uns aos outros com lenços como uma forma de bênção. Ele fez isso para dar mais de si ao povo. Elvis acreditava que Deus permitia que uma abundância de riquezas fluísse através dele, as quais ele compartilhava. E acreditava que havia um suprimento infinito. E havia. Elvis foi acusado de fazer seus discos puramente por dinheiro, de que não se importava se seu disco tivesse falhas musicais ou vocais. Isso é de uma falsidade sem tamanho. Elvis era um perfeccionista e buscava o sentimento certo de uma música, independentemente de ser necessários 1 ou 50 takes. Se ficasse satisfeito e deixasse as pessoas contentes e fosse divertido, ele poderia deixar quieto, mesmo que não tivesse tecnicamente perfeito. Ele sabia que suas gravações precisavam ter sentimento para alcançar os corações e almas de seus fãs. Em todas as sessões de gravação que estive com ele, ele selecionou os takes que pareciam certos. E o fato dele ter vendido mais de 500 milhões de discos durante sua vida, somando mais de 2 bilhões de discos até o presente momento em que esse livro foi escrito, prova que ele tomou todas as decisões certas. Os estranhos artigos que diziam que Elvis odiava os Beatles certamente não eram verdade. Ele apreciava os Beatles, gostava do rumo que sua música estava tomando e achava que eles eram muito talentosos. Mas ele também achava que eles estragaram tudo no cenário das drogas. Eles simplesmente apoiaram e encorajaram os adolescentes a experimentarem drogas que expandem a mente, e Elvis não gostou nem um pouco disso, mas ele apreciava a música deles. Estranhamente, pelo menos para mim, Elvis não atraiu um público negro. Eu não tinha pensado nisso ou não tinha percebido até que uma das Sweet Inspirations, que é negra, me apontou como havia poucos negros na plateia. Quando indaguei sobre isso, porque certamente Elvis tinha, musicalmente, um som negro. Então me contaram a seguinte história. Parece que no início da sua carreira houve um grande alarido para encontrar um cantor branco que tivesse o som negro, que era supostamente o que o estúdio de gravação de Memphis procurava quando Elvis gravou o seu primeiro disco para eles. Quando a fama de Elvis cresceu, foi publicado um artigo numa revista destinada ao público negro e, supostamente, Elvis foi citado na revista dizendo: "Os negros só servem para engraxar os meus sapatos." Elvis não poderia e não teria dito isto. Ele cresceu entre os negros e os amava, e amava sua música. Ele trabalhou com músicos negros e cantou Black Spirituals. Nota: Spirituals.
são uma espécie de música. Muitas vezes são chamados de Black Spirituals, porque foram cantados pela primeira vez por pessoas escravizadas nos Estados Unidos. Spirituals pode significar religioso, e isso nos dá uma pista sobre que tipo de música são essas. Spirituals são canções religiosas. Também são chamadas de canções folclóricas religiosas. Seus únicos preconceitos reais eram em relação a alguém que não era confiável ou que usava drogas ilícitas. Mesmo aquelas pessoas pelas quais não nutria simpatia, nunca as odiou. Jamais o escutei rebaixar uma pessoa negra ou fazer qualquer coisa que pudesse ser considerado um insulto aos negros. É deveras lamentável que esse mal-entendido tenha ocorrido, mas realmente havia muito poucos negros em qualquer uma de suas audiências. Talvez alguns negros simplesmente presumissem que esse garoto sulista, e sabemos como o sul de Elvis era segregado e racista, era um redneck, um caipira reacionário de uma área rural. Ele não era nada disso. Ele realmente amava o mundo e todos que nele habitavam, porque acreditava de todo o coração que somos todos filhos de Deus. Final da parte 4 do capítulo 8. Amanhã eu volto com mais dessa história. Elvis para sempre.